Olá, muito boa noite. Mesmo após a reunião entre o Comando Nacional e a FENABAN em São Paulo, que orientou na noite de ontem para o fim da maior paralisação dos bancários em 12 anos, representantes dos órgãos de defesa do consumidor entraram nesta quinta-feira na capital com uma ação na Justiça Federal pedindo a garantia de 30% dos serviços nas agências do Estado. O descumprimento do índice mínimo durante a greve foi constatado pela fiscalização do PROCON em agências da capital. A maior greve dos bancários em 12 anos em todo o país, no Amazonas, mobilizou uma força-tarefa de órgãos e instituições que atuam em defesa do consumidor. Os representantes assinaram na manhã de hoje uma ação para ingresso na Justiça Federal que pedia a garantia de 30% dos serviços no Estado. A paralisação de quase 100% na capital e de mais de 50% em municípios do interior do Estado acarretou diversos prejuízos. Prejuízos tanto à vida doméstica, quanto ao comércio, quanto à indústria. Operações de crédito têm tido problemas, ou seja, o prejuízo é realmente generalizado. A presidente do PROCON Amazonas ressaltou que os serviços bancários são considerados essenciais na lei de greve. É que justamente a questão dos 30% que está assegurada ao direito da lei de greve não está sendo cumprida. Ainda de acordo com ela, várias reclamações foram registradas no órgão de problemas referentes aos pagamentos de contas que não poderiam ser pagas por meio dos canais alternativos. Haja vista os telefones, os 0800 do PROCON deu pânico, só para vocês terem uma ideia. No ano passado, a paralisação dos bancários não passou de 21 dias. Após reunião em São Paulo na tarde desta quarta-feira, os representantes da categoria concordaram em levar à Assembleia Geral a nova proposta da Federação Nacional dos Bancos para um acordo que teria duração de 2 anos. Para esse ano, o índice de reajuste salarial passou de 7% para 8%, mais um abono de R$ 3.500 para os bancários, entre outros acertos. Essa seria a melhor proposta apresentada pela FENABAN e que poderia pôr fim à greve da categoria. A proposta também inclui aumento de 10% no Vale Refeição e no Auxílio Creche Babá e de 15% no Vale Alimentação. Os bancos também se comprometeram em garantir aumento real de 1% em todos os salários. E agora há pouco, por 128 votos a favor, o Sindicato dos Bancários do Amazonas também aceitou a proposta apresentada ao Comando Nacional e decidiu pelo fim da greve aqui no estado. Com isso, o atendimento nas agências bancárias volta ao normal amanhã, sexta-feira. O governo do estado enviou uma mensagem para ser votada na Assembleia Legislativa que mexe com os recursos do Amazonprev. Na manhã de hoje, o diretor-presidente do órgão foi até a Alean para explicar a medida aos deputados. O Amazonprev é o órgão de previdência social do governo do estado e possui mais de 50 mil beneficiários entre pensionistas e aposentados. Até o ano passado, o percentual de contribuição do Estado ao fundo previdenciário era de 11%, mas para reduzir o déficit do fundo, uma lei foi aprovada na Assembleia Legislativa em setembro de 2015 e dobrou a contribuição para 22% para assegurar o pagamento de servidores e beneficiários. Agora o governo quer prorrogar esse percentual de repasse até 2017 para continuar equalizando as contas. Para isso, precisa novamente da aprovação dos deputados. Esta manhã, o diretor-presidente do Amazonprev esteve na Assembleia Legislativa do Amazonas para explicar essa medida. É uma tentativa para diminuir esse déficit, né? Esse déficit existe, é um problema que a gente tem que trabalhar, mas que é a única coisa que a gente pode fazer agora em nível de governo, sem prejuízo com nada. Mas em tempo de crise, a mão que dá é a mesma que tira. E outra mensagem do governo pretende diminuir de 0,6% para 0,4% o valor da taxa de administração do órgão previdenciário estadual. A redução significa cerca de R$ 600 mil a menos por mês na fonte de custeio do Amazonprev. Também não vai ter prejuízo nenhum para o Amazonprev, as atividades serão perfeitamente executadas a despeito dessa redução. Então, não tem problema algum.
O deputado Luiz Castro disse entender a situação do governo, mas disse que precisa de uma planilha de gastos do órgão para ter certeza que os beneficiários não vão ser prejudicados. O líder do governo na casa se comprometeu em apresentar as planilhas no dia da votação do projeto, que segue com data indefinida. Já que o momento é extremo de crise e a gente também contribui e colabora junto com os demais órgãos que já fizeram também esses ajustes para tentar reduzir aí o impacto nas contas do Tesouro. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje 2 irmãos que foram presos acusados de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 230 quilos de entorpecente em uma casa alugada. Os irmãos Adailson Brito, de 29 anos, e Nazeu Brito, de 37, acabaram presos em flagrante na zona norte da cidade. E com os dois foram apreendidos cerca de 230 quilos de entorpecentes, entre cocaína, pasta base e maconha do tipo skunk. De acordo com o diretor do DENARC, os irmãos trabalhavam para uma facção criminosa que atua na cidade e eram investigados há cerca de 2 meses após a polícia receber denúncias anônimas. Ainda de acordo com o delegado, essa é a maior apreensão de droga da Polícia Civil no Amazonas neste ano e que está avaliada em 3 milhões de reais. Adaíso e Nazeu foram autuados por tráfico de drogas e associação para o crime. E 3 homens foram apresentados pela Polícia Civil esta manhã, acusados de envolvimento em 2 latrocínios em que as vítimas eram policiais militares. Daniel Marques de Oliveira Castelo, de 21 anos, João Vitor Araújo Carvalho, também de 21 anos, e Moisés Marialva Acene, de 20, foram apresentados esta manhã na Delegacia Geral de Polícia Civil por envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar, Denilson Xavier Torres, que tinha 48 anos de idade. O trio foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal. A ação que resultou na prisão dos 3 acusados foi deflagrada na última terça-feira com o apoio de integrantes do Grupo Fera. Primeiramente, gostaria de agradecer o apoio do Grupo Fera, que nos auxiliou nas prisões, mas logo após o crime, a equipe da DRF se deslocou até o local em que ocorreu o delito e a partir daí, através das câmeras de vigilância, nós conseguimos identificar esses infratores que chegaram de forma violenta e acabaram matando um policial militar. O crime ocorreu no fim do mês passado, na zona norte da capital. O sargento teria reagido ao assalto. Também foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira, o mototaxista Antônio Luiz Pereira Filho, de 33 anos, por suspeita de envolvimento no latrocínio do policial militar Eleandro Lacerda Lima, de 38 anos. De acordo com a polícia, o suspeito de efetuar os disparos, Gullit de Souza Costa, que tinha 26 anos, morreu após ser linchado no local. Gullit tentou se evadir do local, só que foi contido por populares. Populares o agarraram e passaram a agredi-lo. E em decorrência dessas agressões, ele faleceu. O crime ocorreu no dia 15 de setembro deste ano. O mandado de prisão temporária de 30 dias, em nome de Antônio, foi expedido no dia 17 do mês passado. O Antônio, percebendo essa ação da população, se evadiu do local e retornou ao local inicial onde havia pego o Gullit e informou a sua companheira todo o ocorrido. Novo levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre o desmatamento na Amazônia Legal, revela um dado preocupante para o Amazonas. O estudo, feito a partir de imagens de satélite, apontou um crescimento de 42% de supressão de áreas de floresta no estado em 2015 em relação a 2014. Em toda a Amazônia Legal, o desmatamento passou de 5.012 km² no período de agosto de 2013 a julho de 2014 para 6.207 km² entre agosto de 2014 a julho de 2015, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A taxa de crescimento em um ano foi de 24%. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira em Brasília.
O Pará ainda é o estado que lidera o aumento do desmatamento na Amazônia Legal, seguido pelo Mato Grosso. Mas o Amazonas merece atenção, porque no período o crescimento de áreas desmatadas foi de 42%, o equivalente a 21.200 campos de futebol. O espaço de floresta suprimida passou de 500 quilômetros quadrados em 2014 para 712 quilômetros quadrados em 2015. De acordo com imagens de satélite do INPE, aqui no Amazonas o desmatamento está concentrado principalmente no sul do estado, às margens da rodovia Transamazônica. Os municípios são Lábrea, Apuí e Manicoré, onde a atividade agropecuária está em expansão. Bom, pelo tamanho das áreas desmatadas, muito acima daquela típica da agricultura familiar, algo em torno de 5, 6 hectares por ano, e como ali ocorre desmatamento de até 300 hectares, certamente são destinados à atividade da pecuária. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas, falta fiscalização por parte dos governos federal e estadual. Essa área é semi-abandonada. O que acontece? Os madeireiros, os fazendeiros, o agronegócio de Rondônia, o agronegócio do Mato Grosso e do Acre, não tendo mais como fazer isso nos seus estados de origem, invade o estado do Amazonas e, que não tem a devida fiscalização, não tem o devido controle. O Amazonas está falhando. Por outro lado, o governo federal também, ele está omisso. Esta é uma região de impacto, tem que fazer um zoneamento, um ordenamento dessa região, separar o joio do trigo. Uma forte chuva acompanhada de ventos e trovoadas atingiu a capital no fim da manhã de hoje, causando estragos e transtornos para o trânsito em diversos pontos da cidade. Também houve falta de energia em vários bairros. No Adrianópolis, uma árvore caiu em cima de 2 veículos que estavam estacionados em frente à Casa da Cidadania da Defensoria Pública do Estado. Próximo dali, outra árvore também tombou no meio da rua e acabou interditando o fluxo de veículos. O acúmulo de água também provocou contenção no trânsito na Avenida Maceió, próximo ao viaduto Miguel Arraes, e também na passagem de nível da Avenida Humberto Calderaro Filho. A Defesa Civil ainda registrou um deslizamento de barranco no bairro Novo Israel, na Zona Norte, e um destelhamento de casa no bairro Educandos, na Zona Sul da cidade. De acordo com o CIPAM, o temporal de hoje foi provocado por um fenômeno conhecido como células convectivas, que podem ocasionar pancadas de chuva de intensidade moderada, além de gerar instabilidade, que podem provocar rajadas de vento e trovoadas. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto e também com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 28 e 32 graus. Mesma previsão para a Boca do Acre, onde as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Borba, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Após alerta de uma possível rebelião, a Secretaria de Administração Penitenciária realizou na manhã de hoje uma revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, na capital. Em uma ala do regime fechado, onde estão detidos 18 internos de uma facção criminosa que atua em São Paulo, foram apreendidas 3 armas de fabricação caseira adaptadas para munições de calibre 20, 28 e 36. Durante a ação coordenada pela SEAP, também foram apreendidos celulares, carregadores e um facão. Um comerciante foi assassinado com um tiro na cabeça dentro do próprio mercadinho na manhã desta quinta-feira no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima, Vanderlan de Melo Lima, de 22 anos, e a mulher foram abordados por 2 assaltantes ainda não identificados que pediram o celular e R$4 mil do casal. Ao afirmar que não teria a quantia exigida pelos bandidos, o proprietário do estabelecimento foi baleado e os suspeitos fugiram em uma moto levando o celular e a arma da vítima.
Vanderlan chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será encaminhado à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. No mês de setembro, o preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos básicos, praticamente se manteve estável em relação a agosto, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. Em setembro, o valor da cesta básica ficou em R$ 401,40, queda de apenas 0,01% em relação a agosto. Já em setembro do ano passado, o conjunto de itens alimentícios essenciais custou R$ 335,73. Mesmo com a ligeira queda do valor, 7 produtos registraram alta nos preços, entre eles o arroz, o leite e o feijão. Já os produtos que ajudaram a puxar a pequena redução no preço foram o óleo, a banana e o tomate. Agora, Manaus passa a ocupar a 16ª colocação no ranking entre as capitais, onde a pesquisa do DIEESE é realizada. Fiscais do IBAMA embargaram na tarde de hoje o Porto de Manaus, localizado no centro da cidade. A equipe constatou que o local vem operando sem a documentação necessária de licença ambiental e também a ausência de um plano de emergência para vazamentos. No momento da ação dos fiscais, diversas embarcações estavam atracadas no porto. De acordo com o IBAMA, ele não possui licença ambiental de operação e nenhum plano de emergência individual para resposta a vazamentos de óleo no Rio Negro. É um porto que atracam muitas embarcações, então o cenário acidental é de alto risco. E sem esses 2 documentos é inadmissível que esse porto continue operando. Então é preciso que eles procurem a regularização para que volte a funcionar normalmente. A fiscalização faz parte da Operação Ajuricaba, deflagrada no início da semana com o objetivo de fiscalizar as áreas portuárias da região metropolitana de Manaus. A operação já está acontecendo desde segunda-feira, já foi vistoriado o Porto Chibatão, onde foi detectado um vazamento de óleo. Eles possuíam a licença ambiental, o plano de emergência, mas o vazamento foi de grande magnitude, causou alguns impactos ambientais e está sob análise do IBAMA para depois que elaborarmos o laudo e relatório verificar quais são as sanções cabíveis e se as medidas que estão sendo adotadas para conter o vazamento são adequadas. Vamos continuar a operação fiscalizando tanto as grandes instalações portuárias aqui na cidade de Manaus quanto as embarcações que transportam um grande volume de produtos perigosos, principalmente derivados de petróleo. Durante a fiscalização também foi possível flagrar outro problema que afeta o Rio Negro, o lixo que se acumula principalmente em dias de chuva. Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio da capital deve voltar a contratar mão de obra temporária, na tentativa de ajudar na recolocação no mercado de trabalho de quem perdeu o emprego. O Cine Manaus, em parceria com o Senac, está oferecendo cursos de qualificação voltados para o comércio. Quem procura vaga de trabalho hoje sabe como a concorrência tem sido grande, tornando a busca por uma oportunidade uma insistência quase que diária nos postos do Cine. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, no ano o Amazonas registrou pouco mais de 28 mil empregos a menos no comércio. Já sobre a variação mensal, que toma como referência os dados do mês anterior, a queda constatada é de pouco mais de 2.900 postos de trabalho no comércio varejista e atacadista. Por conta desse cenário, esse ano, cadastrados no Cine Manaus ganharam a oportunidade para se qualificar com o curso de talentos em vendas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. O curso de formação de talento em vendas, ele foca as técnicas de vendas e também os aspectos comportamentais que são necessários e fundamentais para a realização de uma boa venda e uma boa imagem da empresa. O marketing pessoal, a abordagem, o cuidado com a aparência e todos os acessórios que são fundamentais para que você reúna todas as
as competências para vender bem, tanto tecnicamente quanto em relação ao comportamento. O objetivo é atender a demanda de contratação das empresas para as festas de fim de ano. O fato de elas estarem se recolocando no mercado e terem sido cadastradas no Cine não significa que elas não trabalhavam com nenhuma necessidade dessas técnicas. O que nós estamos passando é principalmente o aperfeiçoamento para quem já estava inserido no mercado e também o preparo para aquelas pessoas que, uma vez qualificadas, vão ter condição de se desenvolver perfeitamente na área de vendas. Anderson já trabalhou no comércio, mas é com o curso que ele poderá se aperfeiçoar para, quem sabe, retornar logo ao mercado de trabalho. Então é uma oportunidade muito grande para a gente, uma vez que em muitos casos estamos desempregados, outras pessoas estão migrando de outras áreas voltando para o comércio de venda. Para a Juliana, esse pode ser o primeiro passaporte para atender bem os clientes. É uma oportunidade, né, de começar nessa área de vendas, porque o comércio está muito exigente, então tendo o curso, eu acho que bem com boa qualificação posso conseguir essa oportunidade. Toda qualificação sempre é válida. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.